psicanálise é uma prática apaixonante. Muita gente que trabalha hoje com a psicanálise topou meio sem querer com ela ao longo da vida e ficou completamente apaixonado. A gente perguntou para o pessoal do Instituto da Psicanálise Lacaniana por que eles decidiram estudar a ciência do inconsciente. Muita gente disse que começou a frequentar a clínica de um psicanalista como paciente e gostou tanto do que viveu a ponto de querer virar um analista. Eles tiveram contato com Freud ou Lacan por algum livro ou durante alguma disciplina da faculdade e também foi amor à primeira vista. E tem ainda as pessoas que têm um interesse, uma curiosidade intelectual em saber mais sobre o funcionamento do inconsciente e foram cativados pela psicanálise a ponto de transformá-la em uma prática diária. Mas o que há de tão apaixonante na psicanálise? Bom, em primeiro lugar, é porque é um método que funciona para o paciente. Durante a prática diária, os psicanalistas têm a sensação de que estão ajudando as pessoas. Em nossa pesquisa com o pessoal do IPLA, 91% dos psicanalistas disseram que sentiam realização profissional por estarem ajudando os outros. Mas como funciona a psicanálise? Acontecimentos da vida, desejos reprimidos, impulsos, lembranças, tudo isso pode ser responsável por atitudes incomuns. São incidentes que permanecem em nosso inconsciente e que muitas vezes não compreendemos completamente. Quando a pessoa sente um sofrimento, ela busca um psicanalista que terá a missão de ajudá-la a lidar com traumas, medos ou dores emocionais. Quando esses problemas têm uma causa raiz, a psicanálise ajuda as pessoas a encontrar essa causa, mesmo que muitas vezes ela esteja escondida no inconsciente. O psicanalista ouve o paciente falar sobre diversos temas, inclusive coisas que nada têm a ver com o seu problema, aparentemente. Ao longo das sessões, o inconsciente se manifesta. O psicanalista busca padrões no discurso, fica atento à linguagem não verbal, identifica tópicos que despertam esse desconforto. Com seus questionamentos, o psicanalista encoraja o paciente a ter consciência de seus sentimentos e a compreender ações comandadas pelo inconsciente. A partir das sessões de psicanálise, o paciente pode se tornar mais capaz de perceber com mais clareza seus próprios processos mentais. E também pode constatar que uma parte importante de seus sentimentos não tem nome e nem nunca terá. A interpretação dos sonhos, a associação entre palavras e a transferência são algumas técnicas bastante usadas por psicanalistas para desbravar o inconsciente dos seus pacientes. Nossa pesquisa apontou que os problemas que mais levam as pessoas a buscar uma sessão de psicanálise são ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, insatisfação com a vida e ataques de pânico. São problemas cada vez mais comuns na nossa sociedade. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 9,3% dos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade. É o maior percentual do mundo, segundo a OMS. Além disso, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. A pandemia e o isolamento social não contribuíram em nada para a melhoria da saúde mental do brasileiro. Em nossa pesquisa no IPLA, 72% disseram que a demanda de pacientes por sessões de psicanálise aumentou desde a pandemia, outros 17% disseram que ficou igual, e mesmo com os problemas econômicos enfrentados por muitas pessoas, apenas 11% dos psicanalistas afirmaram que a demanda caiu. Infelizmente, a epidemia de ansiedade, estresse e depressão está aumentando. E a psicanálise, apesar de ser uma alternativa ao sofrimento, ainda é pouco conhecida e demandada aqui no Brasil. Todas as condições para que a ciência do inconsciente continue conquistando espaço estão dadas. É por isso que a hashtag de hoje, que vocês devem colocar nos comentários aqui embaixo, é psicanálise em expansão. Então agora eu vou passar todas as instruções para você ganhar uma bolsa de estudos integral da pós-graduação da FAAP. Você deixa a hashtag psicanálise em expansão e comenta como você acha que a psicanálise mais ajuda as pessoas. Esse comentário vai servir como critério de desempate, porque a bolsa de estudos integral de hoje vai para a pessoa que tirar a maior nota na prova e que a gente está liberando para vocês fazerem. A prova é tranquila e tenho certeza que vocês vão tirar 10. Então a gente vai selecionar todas as pessoas que tirarem nota 10 e vai analisar dentro desse grupo quem deixou o comentário mais interessante com a hashtag psicanálise em expansão. Essa será a pessoa escolhida para ganhar a bolsa integral de pós-graduação em psicanálise da FAAP. Agora, a prova não serve só para você ganhar a bolsa integral. Quem fizer a prova terá direito a ter um certificado de participação nessa nossa aula magna. E tem mais, todos os que tirarem 5 ou mais nessa prova terão direito a um desconto de 20% se quiserem se matricular na pós-graduação de psicanálise da FAAP.
A prova não serve para a gente descobrir quem já acumulou mais conhecimento em psicanálise até agora. Tudo que será perguntado na prova foi ensinado na aula passada ou será ensinado na aula de hoje. Então você só precisa pegar o papel e a caneta e ir anotando o que está sendo dito. Porque a ideia é medir a sua capacidade de aprendizado em psicanálise. Tenho certeza que quem assistir as 2 aulas com bastante atenção vai se dar muito bem nessa prova. Na aula de hoje, o Jorge Forbes vai mostrar como o analista se adaptou às mudanças sociais e tecnológicas da pós-modernidade e foi obrigado a ir além daquilo que foi criado por Freud. O Forbes costuma dizer que a vida mudou tanto nos últimos 50 anos que é como se agora vivêssemos em um outro planeta, como se vivêssemos em Terra 2. Se do nascer ao morrer tudo agora é diferente, incluindo a forma como amamos, trabalhamos ou nos reproduzimos, não fazia sentido que a psicanálise também não seguisse em constante transformação. Esse será o tema da aula de hoje. Mas preste muita atenção, porque a prova está valendo 1. Uma bolsa integral para o aluno que tirar a maior nota e deixar o melhor comentário com a hashtag Psicanálise em Expansão. 2. 20% de desconto na pós-graduação em psicanálise para a FAAP, para todos os que tirarem mais de 5 na prova, e o direito de pedir o certificado de participação ao final dessa aula magna. Então não vacila, anota o que for ensinado durante a aula e ao final faça a sua prova. Em menos de 10 minutos você faz a prova e isso pode mudar a sua vida. Esses eram os recados de hoje. Com vocês, Jorge Forbes. Olá, queria dar boas-vindas a vocês nesse curso que marca a criação da pós-graduação em psicanálise em Terra 2 na FAAP. Especificamente a nossa reunião de hoje foi pensada a partir de perguntas. Perguntas básicas sobre o que a gente pretende fazer e por que a gente, nesse curso de pós-graduação, e o que a gente pretende abordar, quais são os pontos principais, sempre pensando o que a psicanálise do século XXI traz de aporte para tratar das novas dificuldades e facilidades que nós temos nessa época. Então, junto com vocês, vou escutar, falado pela coordenadora do curso, Gabriela Testori, a primeira das perguntas que a coordenação preparou. Jorge Forbes, você tem um conceito de Terra 2 que você criou para diferenciar de Terra 1 e para também pensar uma nova psicanálise a partir das mudanças da pós-modernidade. Quais são essas mudanças e como a psicanálise responde em Terra 2, diferentemente do que ela respondia em Terra 1? Vou focar minha resposta em 2 pontos. A mudança do mundo e a mudança da psicanálise. A mudança do mundo nós vamos ter a chance de ver nesse curso de pós-graduação. A mudança do mundo atual para o mundo anterior foi enorme. O que eu chamo de mundo anterior? Eu chamo a maneira que nós organizamos, nós, espécie humana, desde Homero até hoje. São 2.800 anos, são 28 séculos. Essas maneiras foram diferentes no decorrer desse tempo, mas embora as maneiras tenham sido diferentes, que é o que a gente chama de tempos éticos, todos esses tempos éticos, todas essas formas que o homem teve para se organizar, sempre foram marcadas pela verticalidade, ou seja, criaram mundos padronizados, lineares, progressivos, hierárquicos, características que eu chamaria de Terra 1. Por que de Terra 1? Porque vivemos um tsunami de uma revolução tecnológica que mudou a forma de organização dessa forma vertical que eu acabei de falar para uma forma horizontal. O mundo de hoje, do nascimento até a morte, é completamente diferente do mundo que a gente estava acostumado até 30, 40 anos atrás. Por exemplo, o surgimento da web, a rede mundial dos computadores, horizontalizou nossas relações. Então não é que eu não tenha mais um padrão, eu tenho vários. Não é que eu não tenha mais possibilidades, eu tenho várias. E a pergunta de cada um quase foi modificada no sentido que antes eu dizia, eu quero chegar lá, mas alguma coisa me emperra atrás de mim que não me deixa ir até lá. E hoje em dia eu não sei onde eu quero chegar. Eu tenho várias possibilidades pela minha frente e eu preciso correr um risco, porque quando eu tenho 10 possibilidades, eu escolho uma, a única certeza que eu tenho é que eu perdi 9. E eu estou preparado a arriscar? Eu estou preparado a me responsabilizar pelo acaso, pela surpresa? A maior parte das pessoas não está. É muito novo tudo isso para nós. É muito novo viver no que eu chamo de Terra 2.
a psicanálise acompanha essa mudança, tem que acompanhar. Não adianta hoje em dia nós estarmos em Terra 2 e ter um psicanalista de Terra 1. É diferente, porque em Terra 1 nós queríamos saber o que é aquele saber inconsciente que não nos era claro determinava nossas escolhas na vida. Hoje em dia, essa parte continua sendo importante, mas é um ponto de passagem. Nós temos que chegar não só até o Freud explica, que é isso que eu acabei de falar, mas o Freud implica, aonde nós temos que dar respostas não baseado num conhecimento maior de um saber inconsciente, como a gente esperava antes da psicanálise, mas a gente tem que dar respostas sabendo que esse saber inconsciente tem uma parte nunca acessível, que é impossível esse conhecimento. E, portanto, nós temos que apostar, nós temos que inventar, nós temos que nos responsabilizar mais do que sermos disciplinados como fomos antes. É uma nova psicanálise. É uma psicanálise do real, como diria Lacan, da implicação e não de uma interpretação de um maior conhecimento daquilo que está escondido para nós. Por que o homem pós-moderno ou esse homem de Terra 2 está desbussolado, segundo você? Olha, com esse termo desbussolado eu quis chamar a atenção que o homem atual perdeu o norte. Perdendo o norte, perdeu sua bússola. Ele não tem mais um caminho tão marcado como teve até 30, 40 anos atrás. Até 30, 40 anos atrás, a gente sabia o que era esperado da gente. Nós podíamos estar de acordo ou contra, nós podíamos nos adaptar ou nos rebelar. Mas a gente tinha um norte. De repente, na horizontalização do laço social, que ocorre principalmente, como eu falei na primeira questão, a partir da rede mundial dos computadores, a partir do tsunami tecnológico que a gente está vivendo, nós passamos a ter, por assim dizer, vários nortes, nós passamos a ter várias possibilidades. E nesse sentido, se por um lado a gente se sente muito bem porque você tem uma liberdade maior do que a anterior, por outro lado você fica muito angustiado, você fica muito ansioso, dizendo como é que eu vou encontrar o meu caminho? E muita gente fica esperando que alguém diga que caminho deve ser encontrado, que livro de autoajuda deve ser indicado, né? Que receita deve ser preconizado. E nada disso é uma boa solução, porque todas essas soluções quebram e escondem, não deixam viver o imenso período que a gente está vivendo, que ele é profundamente criativo. O homem atual, ele é desbussolado, mas o fato de eu dizer que ele é desbussolado não quer dizer que ele tenha que ficar perdido. Simplesmente, ele vai ter que fazer a sua identidade não mais numa expectativa do reconhecimento do outro, do padrão, mas vai ter que fazer a sua identidade a partir de uma aposta naquilo que a gente chama de ética do desejo, tema do nosso curso. Vou tentar dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. É difícil, no espaço de uma resposta tão curta, dar um exemplo clínico que em algum momento nós daremos com todos os detalhes. Mas de imediato, nessa passagem do homem orientado para o homem desbussolado, nós temos também uma mudança clínica na forma que as pessoas procuram se analisar hoje em dia. Antigamente, a pergunta era mais o que é que me prende no meu passado que evita eu conseguir atingir aquilo que eu quero. 90 e poucos por cento das pessoas que buscavam uma análise queriam se conhecer melhor. E a questão era basicamente essa, e nós estávamos amplamente preparados a acolher essa demanda, essa queixa. Hoje em dia, já há uma proporção muito grande, especialmente em pessoas mais jovens, abaixo de 40 anos de idade, onde a questão não é tanto o que é que em mim impede eu chegar àquele ponto que eu estou querendo, mas sim, entre os vários pontos que se mostram à minha frente, qual ponto eu devo escolher? Por onde eu devo montar meu percurso? Por onde é que eu vou amarrar minha égua, por assim dizer? É uma dificuldade de uma ansiedade que paralisa muitas pessoas. Falei um terminho ansiedade como se a psicanálise fosse curar a ansiedade. Não vai não. Ansiedade é igual ao colesterol. Existe colesterol ruim e colesterol bom. Existe ansiedade inibidora e ansiedade propiciatória. Nós precisamos mudar o caminho dessa ansiedade.
mas fazer uma clínica analítica, que Lacan chamou de clínica do real, que faça com que a pessoa veja que não há mais por que ela ficar esperando um saber maior que vai poder garantir aquilo que ela vai escolher na vida, que era o que a gente queria antes. Não. A pessoa tem que se dar conta que por mais que ela tente, existe o impossível que ficou escancarado em Terra 2, o impossível de saber tudo a seu respeito e as opções que você faz. E de que maneira eu encaro esse impossível? De que maneira eu encaro esse real? De que maneira eu sou levado a inventar uma resposta e pôr essa resposta no mundo? Isso já é uma clínica do homem desbussolado, diferente da clínica de 30 anos atrás. Quais são os principais sintomas que emergem nessa nova configuração do laço social que você explica? Existem novos sintomas que não passam pelo circuito da palavra. Existem novos sintomas que não têm um saber de uma outra cena, como se fala classicamente em psicanálise, e que leva a pessoa a cometer algum desatino. Alguns dos sintomas que eu poderia te responder seriam, primeiro, a violência inusitada. É um sintoma que apavora as pessoas nesse momento. Um dos exemplos que está virando clássico é o exemplo da Susana Richthofen, uma menina, estudante de uma grande universidade em São Paulo. Nada faz crer que ela vá cometer um desatino, como falei agora há pouco. No entanto, ela participa do assassinato do seu pai e da sua mãe, e no dia seguinte ela está aparentemente muito bem, obrigado. Ela está bem antes, ela está mal durante, e ela está bem depois. Isso foge completamente à forma habitual que a gente pensa um problema. A gente chega quase a crer que os problemas são previsíveis, como se houvesse, assim, detectores de mentais. O caso de Susana Richthofen mostra que não existe detector de mental e que nós estamos vivendo esse momento onde existem crimes inusitados do tipo dela. Outros exemplos, temos várias pessoas, especialmente jovens, escarificando sua pele, cortando com gilete a sua pele, escondendo depois com mangas compridas em dias de calor, o que faz com que exista uma certa desconfiança quando está muito quente e a blusa está muito abaixada, né, de que alguma coisa está se dando. Não se trata, é muito difícil o tratamento dessas escarificações, tentando encontrar uma outra cena, como Lacan falava, que possa supostamente explicar essa escarificação. A forma de abordagem não é a abordagem freudiana edípica tradicional, é necessário uma abordagem além do Édipo, uma abordagem da consequência, que eu falei pouco até agora, mas que nós vamos insistir muito no curso. Um outro exemplo que a gente poderia pensar é o fracasso escolar. Não é nenhuma novidade que problemas escolares muitas vezes são levados à análise. Mas eu não estou falando agora de problemas escolares como, por exemplo, foi na minha geração. Na minha geração, nós éramos adaptados à escola ou éramos rebeldes à escola. Hoje em dia, você tem um novo tipo de aluno que não é nem adaptado nem rebelde. Ele despreza a escola. E quando o professor tenta lidar com o seu desprezo usando métodos antigos, tipo, se você não for bem na prova, você não vai passar de ano. Se você não passar de ano, você não vai passar no vestibular. São supostamente ameaças ou tentativas de educação que não funcionam, porque esse tipo de discurso progressivo e linear do professor não tem nada a ver com o mundo que esse aluno está vivendo. Ele não aprecia especialmente a escola, ele não se adapta, nem ele é rebelde. Ele acha aquilo uma coisa esquisita e não de todo necessário. Bom, isso para ficar em três exemplos que dizem respeito a sintomas atuais que, insisto, não se resolvem em uma palavra escondida porque eles não passam pelo circuito da palavra. Você tem que criar numa análise um circuito da consequência.
E qual é o status que o amor assume nesse novo cenário? Isso é um tema fundamental. Nós temos um novo amor na globalização, na pós-modernidade, em Terra 2. Esse novo amor é muito diferente do anterior, porque esse novo amor, ele não é terceirizado. Normalmente, agora, a pessoa não está com alguém porque fez promessas para o padre, porque prometeu ao pai da moça no leito dele de morte que cuidaria da moça para todo e sempre, porque a herança vai ser mal dividida, etc. Normalmente no mundo de hoje é um mundo mais Vinícius de Moraes. As pessoas estão juntas porque querem. E é um querer que a gente não explica. Não explica, por exemplo, em nada do que eu falei agora há pouco. Eu citei religião, eu citei herança, eu citei filhos, educação, né? A pessoa, mais que nunca também, é um amor tipo Mário de Andrade, intransitivo. Eu te amo porque te amo. É um novo tipo de limite da pós-modernidade. Com isso já estou avançando, que eu não acho que nós estejamos numa era ilimitada, onde tudo seja possível, o narcisismo e o egoísmo sejam uma epidemia. Não acho isso não. Acho que nós ainda somos capazes, o homem pós-moderno, o homem Terra 2, ele é capaz sim de ter um limite. Ele é capaz ainda assim de saber que a vida dele não vale a pena se tal coisa não estiver ocorrendo. E o amor me parece que é a grande transcendência, de Terra 2 da pós-modernidade. A gente não morre mais por uma guerra, como diria meu amigo Luiz Ferri, não morre mais pela religião, não morre mais pela revolução, por uma revolução de ideias, mas a gente morre por uma pessoa próxima da gente. A gente morre por quem a gente ama e, acrescento repetindo, a gente ama e não sabe por que ama. É o fantástico desse mundo atual que põe em dúvida o mundo anterior iluminista. O mundo atual, a nossa maior ligação, é algo que eu não sei explicar, que é o eu te amo. Por que temos mais divórcios do que antes? Casar ainda faz sentido? Se sim, que tipo de casamento surge em Terra 2? Nós estamos no lado social horizontal. Ele é flexível, ele é múltiplo, ele é criativo, ele é responsável, mas ele é móvel, ele é pantanoso. O nosso lado social, como falei na questão anterior, reside agora no amor. E o amor não se explica. Portanto, ele sempre nos surpreende. Tente fazer uma DR, por exemplo. Tente sentar numa mesa de bar com quem você tem uma relação e explicar: você me ama, você não me ama, você gosta, você não gosta. Alguma DR, alguma discussão de relacionamento dá certo? Nenhuma. Ou melhor, só aquela de separação. Porque quando você briga com a pessoa na DR, aí você fica racionalizado, porque a gente sabe de quem a gente não gosta, mas a gente não sabe de quem a gente gosta. Então, hoje em dia, o casamento, o estar com alguém, implica amar esse alguém. Vocês vão dizer, mas não sempre foi assim? Não sempre foi assim, não. Não sempre foi assim. Os casamentos anteriores apostavam muito mais na filia do que no eros. Hoje em dia nós buscamos a composição de filia e eros no mundo atual. Então, uma vez que a gente baseia esse laço social em algo tão instável quanto o amor, da forma que nós estamos falando, nós não podemos esperar que existam mais casamentos de muito tempo. Existem, mas eles tenderão, há uma tendência de haver mais divórcios, que não é contraditório, há uma tendência de haver mais amores responsáveis. Você ama responsavelmente, mas ele é infinito enquanto ele dura, como diria o poeta. E você então se separa com mais frequência que antes.
E os filhos, aonde eles entram? Qual a nova relação que surge entre pais e filhos no contemporâneo? Você poderia me dar um exemplo do que mudou? Eu vou dar um exemplo, um só exemplo. A relação entre pais e filhos no nosso mundo, no Brasil, é um bom exemplo, é marcadamente na base do pai provedor. O pai é aquele que provê a casa, provê a alimentação, provê a saúde, provê a educação, né? Ele é o provedor. Ele não senta mais na cabeceira da mesa, talvez, mas simbolicamente, aonde ele estiver sentado, estará a cabeceira da mesa. De repente, o mundo muda. De repente, o filho fica em casa até 30, 40 anos de idade. De repente, esse filho ganha muito mais que o pai. E de repente, ele olha para o pai e diz, mas ele não é mais o provedor. E o pai olha para si mesmo e diz, eu não sou mais o provedor. E o curioso, gente, é que nem o pai, nem o filho conseguem pensar serem pais e filhos sem o elemento da provedoria. Então, jantar fora, por exemplo, só mesmo a pizza de domingo, que o pai, muitas vezes mais pobre que seus filhos, ele ainda pode pagar para todos. Não pode ir num grande restaurante, mas pode ir numa grande pizza. E fica um mal-estar que persiste e que será muito interessante a gente discutir no curso. Como será a nova figura do pai e a nova figura do filho no mundo onde o provedor não é mais o pai e o provido não é o filho? Bela questão. E o trabalho também mudou? De que modo? Como os jovens encaram o trabalho atualmente? O trabalho é um dos principais exemplos da pós-modernidade de Terra 2, a mudança no trabalho. Dois aspectos fundamentais que eu gostaria de explorar nessa pergunta. Primeiro, o tipo de trabalho. Até 30, 40 anos atrás, os trabalhos, como o mundo todo, eram padronizados e respondiam a uma verticalidade de importância. E na maioria das famílias, os pais defendiam 3 tipos de trabalho para os seus filhos. Engenheiro, médico e advogado. Eles tinham que ser doutor. E se não quisessem entrar na faculdade, que entrassem, por exemplo, no Banco do Brasil. Era chique ser funcionário do Banco do Brasil, que não só tinha um trabalho garantido por muito tempo e aposentadoria e saúde incluídos, como também poderia usufruir da Associação Atlética Banco do Brasil. Eu me lembro de pequeno, ouvi várias vezes o enaltecimento a ser funcionário do Banco do Brasil e ser advogado, médico e engenheiro. O mundo não é mais assim, né? Não existe mais um pai e uma mãe que diga isso para os seus filhos, dizendo assim, se você não for médico, advogado e engenheiro na sua vida, você vai ser um Zé Ninguém, como era ouvido. Não, os tipos de trabalho não respondem mais a essa hierarquia do doutor e não doutor, mas reflete muito mais os tempos atuais numa imensa e multiplicidade forma de exercício profissional. Basta ver, por exemplo, as startups, que é do domínio dos jovens atuais. Eu disse que ia falar sobre 2 aspectos do trabalho. E o segundo aspecto é o seguinte, cada um de nós que está nesse momento aqui conversando vai ter no mínimo 3 ou 4 trabalhos diferentes na sua vida. Antigamente, a pessoa tinha um trabalho só. Imagina só que até pouco tempo atrás, por exemplo, o seu Manuel recebeu a medalha de honra ao mérito por ter ficado 30 anos na porta da sua empresa, né? E a empresa era aplaudida e aplaudia o seu Manuel por isso. Seria uma vergonha hoje em dia uma empresa que deixa uma pessoa na mesma posição durante 30 anos. Então, não só você varia de posição no seu trabalho, como você cria trabalhos diferentes. No mundo tecnológico no qual nós estamos entrando, no mundo, inclusive, onde a inteligência artificial, que é outro tema do nosso curso,
No mundo onde a inteligência artificial vai fazer deixar de existir vários trabalhos e vai criar vários outros trabalhos, nenhum de nós terá menos de 3 ou 4 trabalhos diferentes no decorrer da sua vida. Nesse sentido, Jorge Forbes, existe espaço ainda para se pensar em plano de carreira, aposentadoria e estabilidade como antes? Isso muda muito e as empresas estão totalmente perdidas nesse quesito. Planos de carreira que incluíam, por exemplo, bônus de tal forma, carro, plano de saúde, benefícios secundários, etc., eles existem, mas você não vai reter os grandes talentos por nenhuma dessas qualidades pelas quais normalmente os funcionários eram atraídos. O talento de hoje vai dar sempre mais importância ao exercício do seu talento, ao exercício da sua singularidade. E para as empresas poderem montar um plano de carreira a partir do talento, é muito diferente de um plano de carreira a partir das respostas às necessidades de sobrevivência, que era o principal aspecto do mundo anterior. Isso está fazendo com que as empresas tenham muita dificuldade. É interessante ver como, de um lado, elas tentam reiterar o mesmo de antes, e que eu acho que não vai dar certo, e do outro lado, elas tentam se inovar e fazer a forma empresarial de maneiras muito diversas do que foi feito até aqui. Como exemplo, eu daria um livro recente do dono da Netflix, o Hastings. O livro chama-se A Regra é Não Ter Regra. Veja, é totalmente diferente de pensar num funcionário com plano de carreira, aposentadoria, férias, etc., né, para uma empresa onde a regra não tem regra, onde você beneficia o talento, a comunicação entre as pessoas e a responsabilidade. Não plano de férias ou horas trabalhadas por dia, mas a responsabilidade e o exercício do seu talento singular em relação à tarefa. Muda muito, portanto. Agora, o que dizer quanto à aposentadoria, né, e o tempo de trabalho, numa sociedade que já está com uma perspectiva de vida 80, 90 anos e que rapidamente chegará a 100 a 110 anos. Vamos ter a aposentadoria, um sistema social, tal como nós o conhecemos, que possa manter essa nova longevidade humana, é muito questionável. E o papel da educação nesse processo? Mudou? O que dizer da atual crise da educação? Eu diria que a crise da educação está tardia, já deveria ter entrado em crise há mais tempo. A educação mudou muito, muito pouco nos últimos 300 anos. Talvez tenha mudado, como diz Laurent Alexandre, do quadro preto para o quadro branco, o que não é uma grande qualidade nessa modificação. Para ficar em um ponto só, eu diria que a educação vai ter que se enfrentar o problema ou a solução da inteligência artificial. Não existe educação hoje em dia que não seja em correspondência, que não seja pensado em correspondência com os efeitos da inteligência artificial. E nós temos 3 posições frente à inteligência artificial. Nós temos os biodefensores, que acham que a inteligência artificial vai matar a espécie humana, então nós temos que freá-la. Nós temos os pós-humanistas, que também acham que a inteligência artificial vai criar uma nova raça que vai substituir o homem, mas só que eles ficam animados com isso, é a posição, por exemplo, da Singularity University. E nós temos uma posição intermediária dos transhumanistas que entendem que o homem nunca será totalmente capturado pela inteligência artificial, nunca será totalmente maquínico, portanto, que não haverá uma nova espécie, a espécie humana não será, nesse sentido, suplantada. Mas que é necessário que nós nos coloquemos em correspondência com a revolução da inteligência artificial. O que quer dizer nos correspondermos ou nos colocarmos em correspondência? É notar
aquilo que nós seremos substituídos quanto à sua prática pela inteligência artificial, por exemplo, um radiologista vai ser facilmente substituível pela inteligência artificial, que enquanto um radiologista pode se orgulhar de ter visto aquela chapa de pulmão 100 mil vezes na sua vida, a inteligência artificial viu 100 milhões. Então, nesse comparativo, evidentemente, né, a percepção humana perde para a percepção da inteligência artificial. Mas isso liberará, no caso que eu falei, o médico, o radiologista, para fazer a medicina do detalhe, daquilo que escapa exatamente ao aspecto maquínico e repetitivo de uma inteligência artificial. E como é que você vai fazer ao deixar de ter uma especificação que você tinha e ganhar outra especificação que você não tinha? Através da educação. A educação tem um campo imenso pela frente, mas ela tem que saber em que campo ela está jogando. No momento ela está jogando no campo do passado. Tem que jogar no campo de Terra 2. E no campo de Terra 2, ela tem que essa grande massa de pessoas que estão sendo substituídas em seus afazeres pela inteligência artificial, terão que ser educadas para poder preencher também as imensas vagas que a inteligência artificial está abrindo. Em Terra 2, como se dão os momentos fundamentais da vida, o nascimento e a morte? Ótima questão, porque em Terra 2, nascimento e a morte viraram verdadeiros cardápios. Nascimento deixou de ser algo natural, como se falava até há pouco tempo. Veja, a gente usava a expressão que cada vez está se utilizando menos. Fulana teve um filho de parto natural, nasceu naturalmente. Por que isso está deixando de ser tão habitual? Porque existe uma manipulação importante genética. Existe uma manipulação do embrião, existe diagnósticos precoces de certas alterações que as pessoas não querem levar a gravidez mais para frente, a termo, né? Caso isso possa ser percebido. Existe escolha de embrião, existe o congelamento de óvulos. Quantas mulheres estão congelando seus óvulos aos 20, 30 anos de idade porque estão dando preferência a ter filhos mais tarde? Tudo isso nós estamos acostumados a ver quanto ao nascimento. E nem sempre, gente, no sentido do eu vou melhorar, entre aspas, o ser humano na manipulação genética. Eu acho interessante isso. No meu programa TV Cultura Terra 2, eu propus um desses programas que abordasse a questão da manipulação genética, não pelo lado do melhor, mas às vezes do menos bom, para não dizer pior, porque não seria politicamente correto. E bolei uma história onde um pai e uma mãe pegavam um embrião, entre aspas, bom, e transformavam no embrião cego, com cegueira. Vocês podem falar, isso não existe. Existe. Já existe nos Estados Unidos ganho de causa de casais de anões que manipularam os embriões para fazer do embrião também o nascimento de um anão. E a mulher anã dizia para a corte, mas se vocês não deixarem fazer isso, eu vou ter um filho de altura normal e não vou conseguir carregá-lo no colo quando tiver 3, 4 anos, ele vai ser maior que eu. E ganhou com esse tipo de argumento. Também um casal de surdos teve possibilidade de fazer manipulação genética e de dar nascimento a surdos, entendendo que alguém que escutasse seria uma coisa que tumultuaria o ambiente daquela casa, teria uma experiência de vida diferente da experiência do pai e da mãe. E quanto à morte, o que dizer? A morte também virou um cardápio. Se o nascimento virou um cardápio, a morte também. Nós temos a eutanásia, a ortotanásia, o suicídio assistido, a distanásia. São figuras da morte que, como se as pessoas quisessem chegar para você e dizer assim, de que maneira você quer morrer? Né? De que maneira você escolhe morrer? Já temos alguns países onde o suicídio assistido e a eutanásia são legalizados. No Brasil não, mas em alguns países isso já existe um turismo, né, para a morte. São elementos bastante novos e que nós temos que nos defrontar
numa psicanálise do século XXI, numa psicanálise dos sintomas de Terra 2. Como todas essas mudanças têm sido tratadas pela sociedade? Segundo você, são velhos remédios para novos problemas? Eu diria que estão produzindo novos remédios velhos, ou seja, novos remédios, mas sempre dentro de uma ideologia muito antiquada, num reducionismo biológico danoso e perigoso. Vejo que a subjetividade humana tem sido tentada, as pessoas buscam transformá-la em determinações biológicas. Tem autores de respeito, como por exemplo o Harari, tão conhecido por seus livros, especialmente pelo Homo Deus, que põe questões ótimas, põe desenvolvimentos formidáveis, mas ao final cede espaço para um determinismo biológico, dizendo que o amor seria uma equação química e que daqui a pouco nós poderíamos ter quase... Ele não diz assim, agora estou fazendo uma caricatura, mas se levarmos à frente esse tipo de pensamento é como se amanhã tivéssemos uma cura farmacológica do amor. Eu diria que as pessoas estão muito atemorizadas frente às novas formas de viver propostas por essa revolução pós-moderna, por essa revolução de Terra 2, pelo tsunami tecnológico que abate sobre nossas cabeças. E a tentativa de nos segurarmos nas fraldas biológicas são para aqueles que não conhecem a própria biologia, porque não há pessoas que nesse momento tenham mais questões do que os biologistas, do que os geneticistas. Por exemplo, o conhecimento do nosso código do DNA, a primeira pessoa que teve o seu código DNA decodificado foi Craig Venter. Pega o livro dele, Uma Vida Decodificada, está em português. Leia as 3 primeiras páginas. Vocês vão se deparar com a fala dele dizendo assim: o fato de eu conhecer o meu DNA só me trouxe mais perguntas, não me trouxe mais soluções. Então, o que nesse momento nós estamos vivendo é um reducionismo a uma biologia positivista muito empobrecedor do gênero humano. E o que a gente pretende fazer é dar respostas que estejam à altura da principal qualidade humana, que é a criação, que é a invenção, e nós estamos tendo uma chance imensa nesse momento, porque exatamente esse momento nos deparou com a insuficiência de raciocínios biológicos sobre a vida humana e com a necessidade de um raciocínio, por que não dizer, psicanalítico sobre a nossa experiência de vida. Jorge Forbes, e como a psicanálise responde a isso? Como ela pode ajudar no sofrimento psíquico específico da nossa era? Você me faz uma pergunta específica, eu te respondo especificamente. Nós temos no mundo atual 2 correntes, uma ao avesso da outra. Uma que, frente ao esbossolamento que a gente explorou tanto nessa entrevista, preconiza o medo. E diz para você: olha, esse mundo está muito complicado, muito tumultuado, muito diverso, variável. É melhor você tomar cuidado, seja mais prudente, tenha medo. Medo do quê? Pergunta você. Medo de tudo. Medo do sexo, medo do glúten, medo da lactose, medo da camada de ozônio, medo do sol na praia, medo de ficar em casa na penumbra e na sombra. Medo, tenha medo. Nós temos uma ética do medo terrível se espalhando na nossa sociedade. Vocês vão dizer: e o que você tem contra a ética do medo? Eu tenho contra porque a ética do medo é contrária à criatividade. Aquela pessoa que está com medo, ela jamais é criativa. A pessoa que está com medo não põe o nariz para fora da janela para olhar o mundo, para olhar novas possibilidades. Ela fica se reassegurando daquilo que foi e fica impedindo aquilo que quer ir, aquilo que vai, aquilo que avança. Mas por um lado, então dizia, por um lado nós temos um contingente, e é maior do que o outro, um contingente grande de pessoas amedrontadas, tentando se proteger numa ética medrosa, numa ética do medo. Por outro lado, o que preconiza a psicanálise? Preconiza aquilo que Lacan diz num dos seus textos, diz assim: uma análise que não levou analisando ao entusiasmo não serviu para nada. O que é entusiasmo? É o oposto do medo.
O que é o entusiasmo? É você apostar sem ter garantia, é você criar na impossibilidade do conhecimento, é você diversificar a sua forma de viver, é você se interessar como uma criança, renovando a sua curiosidade frente ao mundo. É uma ética completamente distinta da ética do medo. E isso você só alcança através de uma psicanálise que possa dizer para você, olha, desista de achar que o mundo é completo. O mundo é incompleto e ele sempre será incompleto. O mundo só é completo para os animais, para o homem não. Nós temos um vazio na nossa essência, na nossa formação, na fundação do homem, que por um lado nos faz frágeis frente ao determinismo animal, nos faz criativos exatamente pela falta dessa determinação última biológica que eu comentava na questão anterior. Então, o que a psicanálise tem a responder? Tirar a pessoa de uma ética do medo e levar a uma ética do entusiasmo. De que maneira faz isso? Através de duas ferramentas, do Freud explica e do Freud implica. Explica aquilo que é possível saber que está no meu sintoma e que pode ser decifrado. Implica naquilo que não é possível saber e que faz com que eu tenha que inventar uma razão que não me foi previamente dado, que portanto é arriscado, e para o humor necessário para isso é o entusiasmo, que o entusiasmo é exatamente aquela ação que não é garantida por nenhuma instância. Então, me parece fundamental a psicanálise no mundo incompleto. Ela tem o uso dessa ferramenta do que se chama real em Lacan, que nos deixa muito mais palpável o que podemos fazer nos dias de hoje. Foi mais uma aula incrível do Forbes, não? Não desgruda da gente, porque nessa quinta-feira, às 20 horas, vai ter uma aula ao vivo com o Forbes e o Mário Sérgio Cortella. A gente vai transmitir essa aula ao vivo do Teatro FAAP aqui em São Paulo. Algumas pessoas se inscreveram para participar da aula lá do teatro. Aos que não moram em São Paulo ou não conseguiram o ingresso, fica o nosso convite para que você participe online e mande as suas perguntas via chat. Eu mesma vou estar mediando essa conversa com o Forbes e com o Cortella e posso selecionar a sua pergunta. Nós vamos falar sobre o amor sob a luz da psicanálise. Tenho certeza que vai ser uma aula incrível. Mas antes de me despedir de vocês, gostaria de lembrar que é preciso colocar aqui no campo abaixo a hashtag Psicanálise em Expansão e o seu comentário sobre como você acha que a psicanálise ajuda as pessoas. Depois, faça a prova sobre psicanálise que está no botão aqui embaixo também. Demora só uns 10 minutinhos. Quem tirar a melhor nota e deixar o melhor comentário ganha uma bolsa para cursar a pós-graduação em psicanálise da FAAP. Quem tirar 5 ou mais na prova ganha um desconto de 20% na pós-graduação e todos aqueles que fizerem a prova ganham um certificado de participação na aula magna. Então, clique no botão e faça a prova agora mesmo. Vejo você amanhã direto lá do Teatro da FAAP com o Forbes e o Cortella ao vivo. Até lá!